da glória, de todo louvor. Eu quero convidar a todos que abram suas Bíblias, assentados mesmo, no livro de Jó, capítulo 14, versos 7 a 9. Jó, capítulo 14, versos 7 a 9. Basta um pouco de água, é o tema de hoje. Quem achou pode dizer amém? Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Quantos têm necessidade de oração? Querido Pai, ao perguntar quantos são dependentes de Ti, todos nós levantamos as nossas mãos em dependência absoluta do Teu Espírito. Fale uma vez mais aos nossos corações. Senhor, a Tua palavra, para a glória e honra do Teu nome, nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu tenho falado sobejamente que a graça, ou seja, a igreja do Senhor, ela está firmada sobre 3 pilares principais. O primeiro pilar é o pilar chamado oração. O segundo pilar chamado adoração. E o terceiro pilar é o chamado palavra, pregação. Se nós tivermos esses 3, a igreja está boa. E esse texto aqui nos fala, queridos irmãos, Jó observando uma árvore que tinha sido cortada, e esta árvore veio ao solo, e o pó encobriu, estava caída e cortada, lutando a si mesmo para dar brotos. Um tempo desse atrás eu verifiquei que a prefeitura cortou, não sei se a Light ou a prefeitura cortou, uma árvore que estava trazendo risco às pessoas. Era uma árvore antiga, foi cortada. Não foi cortada em cima, mas no tronco, a mais ou menos 1 metro do chão, ficou aquele tronco. E ela mesmo cortada, ela estava dando brotos. Lutando para dar brotos, lutando para frutificar, mesmo cortada. Mesmo caída, a árvore que Jó está falando, ela queria frutificar, mesmo caída. E viu que ela começou a brotar apenas ao cheiro das águas. Por isso que eu falei, basta um pouco de água. Queridos, se Deus tem promessa, se Deus fala em renovar uma árvore que foi cortada e que caiu, quanto mais há um interesse de Deus em renovar o seu povo. Eu tenho observado ultimamente, tenho falado, tenho lido bastante, que o fervor, que a alegria, o prazer de servir ao Senhor tem esfriado muito nesses últimos dias. E a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. O fervor, a alegria tem dado lugar a vidas negativas, que vivem negativamente, como esgotamento espiritual. A pessoa está esgotado espiritualmente. E eu tenho encontrado pessoas que envelhecem espiritualmente e se entregam, ao contrário da árvore que diz no livro de Jó que caída ao cheiro das águas, basta um pouco de água, ao cheiro das águas ela vai brotar. E o pior é que estão sempre procurando culpados da sua inércia, da sua frieza, do seu descaso. Ainda procuramos alguém para culpar. E eu tenho visto que muitos crentes têm perdido entusiasmos ultimamente. Tem perdido o fervor que tinha nos primeiros dias de fé. Ou seja, perderam o primeiro amor.
E isso é ruim quando se perde o primeiro amor. O crente no primeiro amor, ele levanta até defunto, mas depois ele vai ficando como cachorro de ferreiro, né? Estão se acostumando a uma vida, primeiro, sem poder. Uma vida sem a graça, sem testemunho. Uma vida sem oração. Uma vida sem consagração, sem regras. Ou seja, uma vida sem crescimento. Quais são os sintomas de uma vida sem renovação? A primeira coisa, rotina igual. Rotina. Uma vida de rotina. Mesmice. Nunca muda nada. É a mesma coisa. Parece que nós estamos como aquele bonequinho andando, sabe? Sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Ali. Imaturidade, falta de crescimento, frieza espiritual, descaso pelas coisas de Deus, falta de crescimento. Tudo que tem vida precisa crescer e desenvolver, porque tem vida. Tudo que tem vida cresce e se multiplica. Veja como crescem os cedros do Líbano. Eu já preguei algumas vezes sobre os cedros do Líbano, pesquisei bastante. Numa terra seca, numa terra árida, uma terra sem vida, está lá aquele cedro crescendo, crescendo, e ele vai nas alturas. A terra está seca, a terra está morta, a terra está árida, e o cedro continua crescendo, e vai a mais de 20 metros de altitude. Qual é o segredo desse cedro numa terra empoeirada? Ele precisa de água para crescer, mas não tem água, está tudo seco, o gado está morrendo de sede, e o cedro está crescendo. Sabe qual é o segredo do cedro do Líbano? É que ele, tanto quanto ele cresce para a vertical, para cima, as suas raízes descem em busca dos lençóis freáticos, em busca da seiva da terra, e você chega no caule deste cedro e descasca e vê que desce uma seiva. Ele está vivo numa terra morta, porque ele desce, ele vai à procura das águas. Basta um pouco de água. E a água fala do Espírito. O crescimento do crente, ele deve ser sempre na vertical, mas para que ele tenha um crescimento na vertical, ele precisa descer. E quanto mais ele desce, mais se aprofunda, ele vai buscar lá na seiva da terra as águas, para que ele possa ter vida. E ele não consegue viver sem as águas, então ele vai buscar na profundidade da terra. O crente precisa ser como o cedro do Líbano. Nesta situação, se não houver uma reversão imediata através da oração, o cedro vai secar. E ele vai cair porque ele não vai ter vida. Basta um pouco de água. Ele precisa ter água. E o crente pode desviar-se dos caminhos de Deus se ele não for irrigado, se não for alimentado pelas águas do Espírito. Não adianta entrar apenas nos arteiros, tem que ter profundidade, buscar a profundidade de Deus. Eu tenho ouvido uma expressão muito comum na boca de muitos: pastor, eu não venho à igreja, mas eu faço meu culto em casa, o culto em casa. Irmãos, não é errado fazer culto em casa, é bom. Principalmente naquele dia que você não pôde vir à igreja, está viajando, está longe. Reúne a família e ore a Deus, cante louvores, leia um texto, faça o culto devocional, culto doméstico. Isso não é erro. Eu cresci com o culto doméstico da minha casa. Mas existem muitas pessoas que foram criadas no Evangelho, mas tem uma aversão contra a igreja, por pura falta de compromisso. Ele não tem compromisso fechado com a igreja. E igreja não funciona sem compromisso.
Se você acha que, bom, igreja para lá, o pastor cuida da igreja, eu vou quando puder. Quando puder eu vou, quando der na telha eu vou. Não tem um compromisso fechado. Eu fico imaginando aqui o ministério de intercessão. Muitas das vezes, o presbítero Edson precisa fazer um procedimento e a esposa está o acompanhando, e muitas das vezes ainda tira um tempo, quer dizer, sempre faz isso, de estar na casa do Senhor por compromisso. Mas quando a pessoa perde o compromisso, ele começa então a malhar, porque ele quer ter uma vida dissoluta. O culto não pertence mais a Deus, mas pertence a Ele. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 25, a palavra nos recomenda: não deixando a nossa congregação, como é de costume alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, o dia do juízo. Queridos, quando uma folha de uma árvore cai, ela cai e apodrece, porque ela sai da seiva, ela está desligada. Se um galho cheio de manga, pode ter 300, 200 mangas, se ele for cortado do tronco da mangueira e levado para outro qualquer lugar, se essas mangas estiverem verdes, ela só tem uma saída: é apodrecer. Vai apodrecer. E por que essas mangas vão apodrecer? Porque o galho foi cortado do tronco. Quando nós não estamos ligados na comunhão, quando não estamos ligados uns aos outros, nós podíamos tomar a ceia em casa, comprar vinho, comprar pão, apresentar o pão ao Senhor, apresentar o vinho, ler um texto bíblico e participar. Você vai estar comendo pão e tomando suco de uva, somente isso, mas zero de comunhão. Porque a comunhão no corpo de Cristo, em que Jesus é o cabeça, e todos juntos aqui formamos um corpo, e temos que ter comunhão neste corpo. Assim também acontece com quem está separado da comunhão do corpo de Cristo. É apodrecer. Este crente começa a vivenciar um processo de enfraquecimento espiritual, um processo de degradação. Começa com desânimo, começa com esfriamento, e daqui a pouco ele vai esfriando. Esse crente começa a ver defeito em todo mundo. Quando uma pessoa começa a ver defeito, ele está procurando um escape para poder dar uma justificativa, porque ele já está caindo fora, já está indo para o inferno. Então ele começa a ver o defeito. O Pablo é meio careca. O Pablo de vez em quando tem um esporão e fica andando assim. Começa a trazer defeitos. Esse crente que vê defeito em todo mundo é um crente que já está caído e não sabe. Começa a buscar culpados pelos seus fracassos. Esse é o problema do homem: apontar defeito e buscar culpados. Adão disse: a culpa foi da mulher que tu me deste. A culpa é da mulher. E eu vejo até hoje casais que dizem: a culpa é da esposa, a culpa é da mulher. Quanto aos homens, também culpam pelos seus próprios fracassos, culpa a mulher pelos seus próprios fracassos. E quantas mulheres culpam o homem pelos seus próprios desencantos? Você sonhou a vida toda com um príncipe e acabou casando com um sapo. E aí começa a achar que se desencantou com um sapo. Quantos filhos jogam a culpa em seus pais por não terem sucesso na vida? Mas basta um pouco da água do Espírito. Basta um pouco, ele vai modificar a terra completamente seca, vai começar a brotar. Aliás, uma terra seca, ela tem nutrientes que quando vêm as águas, começa a brotar as raízes. Querido, nós só podemos manter uma vida de renovação somente pelo Espírito, quando tivermos a consciência de que nós precisamos estar em comunhão com o corpo de Cristo. Estas são as águas da comunhão.
Basta um pouco de comunhão, basta um pouco de água, porque a semente vai florescer. Você que tem o seu jardim, tem que estar sempre regando o jardim, para que ele possa florescer. Se você abandonar o teu jardim e não regar, ele vai ressecar e vai morrer. De vez em quando eu ganho um buquê de flores, e a gente leva para dentro de casa e coloca numa vasilha de água fresca, e vai trocando de água. E se nós colocarmos e jogar lá de qualquer maneira, no dia seguinte está toda murcha. Mas se colocarmos água, ela vai ficar viva. Às vezes até acontece de sair brotos dentro da água. Basta um pouco de água, basta um pouco da graça de Deus sobre a nossa vida, e vamos começar a florescer. A Bíblia de Isaías 40, verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A Bíblia nos ensina formas simples para que mantenhamos uma vida renovada. Basta um pouco do Espírito, basta um pouco de água, irmãos, que nós vamos ficar renovados para a glória de Deus. Procure nesta noite relembrar algumas experiências do passado. É a ordem de Deus para nós. Isto que Jesus nos recomenda, tomando por experiência os cristãos lá da igreja de Éfeso. Em Apocalipse, no capítulo 2, verso 4 e 5, ele recomenda aos Efésios: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, qual é o amor que nós estamos vivendo? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, qual é? Aqui está dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, ele está falando a palavra lembrar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus destaca aqui que aqueles cristãos abandonaram o primeiro amor. Abandonaram as práticas bíblicas e começaram a viver dissolutamente, distante das águas, distante do fervor do Espírito, e começaram a viver na sequidão, começaram a se desviar. E o Senhor está dando uma ordem: lembra-te, volta-te às primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Onde você perdeu o presente do noivo, hein? O noivo nos presenteou, e nós precisamos guardar o presente do noivo. A Bíblia nos fala no capítulo 15 de Lucas sobre 3 coisas perdidas, entre as quais está a dracma perdida. O noivo deu de presente 10 dracmas. No dia das núpcias, no dia do casamento, a noiva vai enfeitar a sua testa com um colar feito de pratas, de um valor chamado dracma. E a primeira coisa que o noivo fazia era contar a quantidade de dracmas. Ele deu 10. Ela não podia ter 9. Se ela tivesse 9, era tida como mulher infiel. Mulher não zelosa, que não soube guardar o presente do noivo. Então ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O noivo se alegrava porque era aquela mulher tida, mulher fiel, que soube guardar até o último dia o presente do noivo. Queridos, nós não podemos estar abaixo do nível em que o Senhor nos colocou lá no princípio. Nós precisamos buscar uma vida de renovo. Basta um pouco do Espírito, basta um pouco de água, para que nós possamos viver florescendo. Sabe por que a mulher perdeu a dracma? Em primeiro lugar, a casa estava em trevas. Quando a nossa casa espiritual está em trevas, nós perdemos aquilo que o Senhor tem nos dado.
Aí ela foi e acendeu a candeia. Candeia não é uma lamparina coletiva, em que você pode se iluminar na minha candeia. Eu não posso iluminar o meu ministério na candeia do pastor Davi, lá do Parque Beira-Mar, do pastor Joel, dos demais pastores. Não, eu tenho que ter a minha própria candeia. Candeia tem azeite. Candeia tem um pavio que encharca no azeite. Na outra ponta você põe fogo. O pavio vai fumegar porque tem azeite. E ela acendeu a candeia. Quando ela acendeu a candeia, iluminou a casa. Então ela percebeu uma coisa. Só com a candeia acesa que você vai perceber certas coisas. Ela percebeu que a casa estava imunda. A casa estava suja. Porque uma casa em trevas está suja. E ela pega uma vassoura e começa varrendo a casa. E quando ela começa a varrer a casa, ela percebe uma coisa. Nesse momento de limpeza, é um momento cansativo. Limpar uma casa não é muito fácil. Sabe por quê? Porque nós precisamos tirar a sujeira que está debaixo do móvel, arredar os móveis, sair e varrer onde ele estava, no lugar ali, tirar a sujeira do que estava debaixo. Tem que tirar a sujeira que está debaixo do tapete. Limpar a casa. Tem que arredar os móveis. Interessante. Eu estou com uma prótese provisória aqui, porque fiz implante de dente. E a doutora Thaís, a nossa amiga, me levou. Aliás, eu fui até com o pai dela, o Eugênio. E ela queria remover minha prótese. E com muito carinho falou assim: pastor, fique tranquilo. Porque eu lido com isso toda hora, é a minha profissão. Não fique sem jeito de ficar sem dente na minha frente. É assim que Deus nos quer. Nós temos que nos mostrar para Ele. Deus tem que nos conhecer por dentro. Você não pode se esconder dEle. Não, de jeito nenhum. Limpar a casa, tem que arredar o móvel, tirar a sujeira debaixo do tapete, mostrar tudo. Mostrar para Deus a tua debilidade. Fale para Ele, conte onde está a tua dor. E fale, Ele vai te dizer: eu vou te dar só um pouco de água, um pouco do meu Espírito, porque a água aqui simboliza o Espírito. E eu vou te renovar, eu vou te acender, eu vou te dar brilho na tua vida. Não há como fazer mudança sem preço. Não há como fazer mudança sem renúncia. Se você quer crescer no Espírito, se você quer um pouco mais de água do Senhor, tem que ter renúncia. Tem que jogar fora o que não presta. Às vezes nós vamos fazer limpeza da casa e ainda vamos guardar coisa, quinquilharias, que não serve para nada. Uma vez ali em Quintino, a saúde pública entrou numa casa lá que estava com mau cheiro. O homem tinha um problema, pegava tudo que tinha na rua e levava para casa. E ele tinha que andar assim de lado, porque tinha quinquilharia para todos os lados. Tem pessoas vivendo com quinquilharias, coisa que não presta, e você está sustentando coisa que não presta no teu relacionamento, na tua casa, nos teus amigos. Livre-se do peso morto. Primeira vez que eu fui aos Picos da Bandeira, eu fui com um guia. E eu levei muito peso. Laranja, maçã. Só não levei melancia. Ele falou assim: seu Isaías, joga isso tudo fora, isso é tudo peso. Ó, tem 9 quilômetros até onde a gente pode ir de carro. Depois os outros 9 quilômetros é no pé, subindo rampa, dando a mão ao outro, jogando corda. Leve só uma barrinha de chocolate para ir e outra para voltar e pronto, e um pouco de água. Tem relacionamento que é um peso morto. Está seco. Não tem mais água. Não frutifica mais.
não traz mais alegria. É um relacionamento que traz prejuízo à sua saúde mental, espiritual. Não tem alegria nesse relacionamento. Passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4 e você não muda. Tem que tomar uma atitude, jogar o peso morto fora, para que Deus possa colocar uma gota do seu Espírito na tua vida. Jesus está ensinando para aqueles irmãos que eles precisavam retornar a algumas experiências espirituais. Coisa do passado que ele tinha perdido no caminho. A gente aqui, nesta ocasião, que precisa voltar a fazer coisas simples. Coisas simples que eu quero falar nesta noite. Na profundidade da simplicidade. Voltar a orar. Será que isso é difícil? Meu pai, quando estava internado, já praticamente os últimos dias da vida dele, eu ia no hospital para falar com ele. Meu pai brilhava os olhos. Ele fazia um esforço e se assentava naquela cama alta do hospital. E eu tinha prazer de falar com ele. Eu até pensava assim, meu Deus, eu tive poucas oportunidades de conversar com meu pai. E aproveitei aquela oportunidade de estar no hospital e poder trocar palavras com ele. E eu tinha prazer em ouvir meu pai, porque meu pai era um homem que falava pouco. E pessoas que falam pouco. Eu estava assistindo em espanhol uma brincadeira de um padre, e o padre dizia que uma mulher, ela tem 8.000 palavras para falar por dia. Ela tem 8.000 palavras, e ela precisa falar. No dia a dia, o dia inteiro, ela consegue falar 3.000 palavras o dia inteiro. Mas quando chega em casa, ela tem ainda 5.000 palavras. E o esposo tem que ouvir 5.000 palavras. Mas meu pai era um homem calado. Então aquele era o momento único que eu tinha para ouvir o meu pai. As palavras sábias do meu pai. E eu tinha prazer, eu me lembro disso. Deus o sabe, eu tinha prazer de ouvir o meu pai. Aí sabe o que eu estou lembrando agora? Porque nós não temos prazer de falar com o nosso pai. Por isso não falamos com ele. Nós não queremos ouvir o nosso pai. Porque, irmãos, a nossa terra está seca, não tem uma gota d'água. E a gente não tem paciência para ouvir Deus. Mas sabe, Deus não está nem aí para isso. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele não precisa de nada. Eu é que preciso de tudo. Ele não precisa de nada. E é tão bom quando nós temos condições de desejar ouvir Deus falar. Na oração a gente fala assim: Senhor, me dá, eu preciso, me dá, eu preciso, me abençoa. Abra aquela porta, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu preciso. Senhor, me dá. E não há uma palavra de louvor nessa oração. Não tem uma gota do Espírito. A terra está árida, a terra está seca. Basta falar, Senhor, o barro já falou muito. Agora eu preciso ouvir o olheiro falar. Fala, olheiro. A gente aqui, nesta ocasião, nós precisamos voltar a fazer coisas como orar. Olha só, coisa simples, orar. Participar mais da casa de Deus. Participar da vida da igreja. Precisamos fazer uma coisa que é básico: evangelizar, ganhar almas. Fala para alguém que está ao seu lado no ônibus, no avião, no trem, no metrô. Fala que Jesus é Deus. Você se sente abatido na sua vida espiritual? Está abatido? Então tem coisas básicas. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. A palavra lembrar, manda olhar para trás para ver o que ficou.
E aí uma coisa básica é evitar dar ouvidos a semeadores do desânimo. Pessoas que semeiam o desânimo. Eu estava, essa semana, escrevendo alguma coisa na internet sobre pessoas que foram criadas no Evangelho e depois malham a igreja. Tem um rapaz, eu não vou dizer o nome, não é nosso aqui, mas já foi. O pai dele é um dos pastores do nosso campo. Toda vez que esse moço, eu nem curto nada dele, nada. Toda vez que eu vou ler alguma coisa que ele coloca na internet, ele malha igreja, malha pastores, malha tudo. Ele quer ser crente ao jeito dele. Nunca foi uma pessoa fechada nos compromissos. Nunca teve compromisso. E eu evito ficar batendo boca na internet, eu não faço isso. Mesmo que a pessoa direcione uma palavra para mim, eu estou preparado para ouvir. Eu estou preparado para ser criticado. Jó sabiamente declara no capítulo 34 as seguintes palavras: porque o ouvido prova as palavras com o paladar, como o paladar a comida. O nosso ouvido prova as palavras como a boca prova a comida. Então aquilo que você ouve, você sente o paladar. É uma crítica destrutiva. Não responda. Ela volta para a pessoa. Não responda. Se a pessoa te elogia, dê glória a Deus. Queridos, as nossas palavras produzem impacto sobre as pessoas. Eu coloquei na internet uma palavra de impacto para esta noite. Os semeadores de desânimo são aqueles que sempre têm a palavra negativa a respeito da igreja. Pastores, líderes, irmãos têm uma palavra negativa. Nada do que você faça vai ser aprovado por eles. Nós tivemos agora o congresso de adolescentes. Na minha opinião, trouxe um saldo positivo. Trouxe um saldo bom. E ontem até falei para o Dudu: continue, não deixe esmorecer, vai em frente. Mas sempre tem alguém para achar um defeito aqui e acolá. Ele só consegue ver os defeitos, só consegue ver as falhas. E esquece de uma coisa: toda vez que qualquer pessoa se dispuser a fazer alguma coisa, ele corre risco de errar. Se você cruzar os braços e não fizer absolutamente nada, você não vai errar, mas também não vai produzir nada. Mas quando você se propõe a fazer alguma coisa, você corre o risco de errar. Qual é o motivo que essas pessoas têm de tomar conta da vida dos outros e fazer juízo errado? Estão secos. Basta um pouco do Espírito de Deus, basta um pouco d'água, eles estão secos. Eu tenho encontrado muitos crentes, até mesmo líderes, que estão secos. Tem sido vítima dos semeadores da maledicência. Maledicência, aquele que fala mal. A verdade, meu querido irmão, é que nós sempre vamos encontrar semeadores do desânimo. Na nossa caminhada, vamos sempre encontrar pessoas que estão procurando erros. E quantas coisas deixamos de fazer para Deus por dar ouvidos a semeadores de contendas. Dar ouvidos a semeadores do desânimo e deixamos de fazer trabalho para o Senhor. Quantas realizações ficam apenas no nosso imaginário e nós não cuidamos de colocar em ação. Por quê? Porque estamos ofendidos, irmãos, pelos semeadores do desânimo. Porque alguns já lhe disseram que é impossível chegar lá, é impossível fazer isso ou aquilo, e porque é impossível você não consegue fazer. Tem um jovem que ele era negro, não é porque ele está vivo.
E uma moça de pele mais clara do que a dele, não é exatamente branco, como eu não sou branco. Ele começou a gostar muito da moça. E ele soube que o pai da moça, ele era racista, apesar de ser crente, porque tem crente que não gosta de negros. Mesmo às vezes negro não gosta de outro negro. Quer dizer, um crente que ainda não teve um encontro com Jesus. E ele veio um dia conversar comigo. E eu disse, você já falou com o pai da menina? Deus me livre, pastor, ele vai até mandar me matar. Ele não gosta de negro, eu sou negro. Mas você vai desistir sem lutar? Você não vai nem tentar? Tem que tentar, rapaz. E eu orientei para ele que ele devia conversar com a moça primeiro. E depois falasse com o pai dela. Ele então, quando foi falar para a moça, cheio de dedos, sabe aquela coisa assim, de pedir a mão da moça? Eu já fui fazer cerimônia de noivado várias vezes. Então, na hora em que o rapaz tem que pedir a mão da moça, que é uma questão da cerimônia, é apenas cerimonial, porque ele já tem, não é? O pai, mas é para constar nessa hora, vai pedir. Aí ele fica cheio de dedo para falar com o pai. Ele fica, dá uma volta tremenda. Ele chegou assim para a moça, ficou engasgado, não saía nada, de repente falou, não, eu vim falar com você, que há muito tempo eu venho te amando em silêncio, e eu queria saber se você tem, se você me concede essa graça de namorar comigo. Ele ficou impactado. A moça disse, há muito tempo que eu gosto do teu jeito. Eu gosto do teu modo de falar, do teu modo de andar. Acho você muito joia. Eu aceito. Agora, o negócio é conseguir a permissão do pai. Aí ele veio e falou para mim, pastor, já conseguiu, a moça me aceita namorar comigo. E ele chegou a dizer para mim que era muita areia para o caminhão dele. Eu falei, dá 2 voltas, dá 3 viagens, mas leva a areia toda. Aí eu ensinei para ele, falei, olha, o homem é presbítero, rapaz. Chega para lá e toca na ferida dele, ó. Eu sei que o senhor é um homem de Deus. Homem de Deus não pode ser racista. Eu vim pedir a mão da sua filha em casamento. Olha, engoliu pedra, mastigou pedra, mas teve que abrir o coração. E hoje, depois que nasceu o rebento, aquele avô só vive para lá e para cá com aquele netinho café com leite lindo, 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 lindo. Uma pele bonita. Então, quantas realizações ficam apenas no nosso imaginário, porque nós não tomamos uma atitude de ir em frente. Muitas pessoas já ficaram pelo caminho, e as palavras podem mudar o rumo de uma pessoa. Milhões de pessoas dotadas de grande inteligência, de grande saber, de grande potencial, estão assassinados pela força das palavras maledicentes, das palavras negativas, de que você não vai poder, você não vai conseguir, isso não é para você, você não vai chegar lá. Se Thomas Edison resolvesse dar ouvidos à humanidade, estaria no escuro até hoje. Porque, irmãos, ele fez muitos testes até conseguir a lâmpada. Ele perdeu muito tempo. As pessoas podem dizer, Thomas Edison, pare com isso, você está ficando maluco, isso não vai dar certo, não vai conseguir luz nesse negócio. E a humanidade estaria com um lampião na mão. Se Santos Dumont, eu já estive na França algumas vezes, lá na Champs-Élysées, está lá escrito pai da aviação, lá na França, onde são os verdadeiros donos da aviação, são os franceses. Os Boeing, os Mirages, os aviões. Ele colocou na mente uma ideia fixa. Eu vou voar. Eu vou voar. Eu vou conseguir voar.
Se ele fosse dar ouvido às pessoas negativas, ele não teria inventado o avião. E nós estaríamos ainda andando de burrinho, sem avião. E você, meu irmão que está aqui, você que está pela internet, eu quero lhes garantir, basta um pouco de água do Espírito. Basta um pouco de água da fonte do Espírito. E o Senhor vai te renovar, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai dar aquilo que você está esperando. Mantenha um estilo de vida de renovação diária. Basta um pouco de água. Precisamos realmente pedir a Deus que nos ajude a manter uma vida de renovação diária. Às vezes nós deixamos uma semana toda. Eu fico pensando, crente camelo. O crente tem que ser ovelha. A ovelha não dorme com fome. A ovelha come no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, volta a comer no domingo, come na segunda novamente, e assim vai. Ela tem um estômago pequeno, mas o camelo não. O camelo suporta ficar muito tempo sem comer, sem beber. Será que nós temos nos empenhado em fortalecer a nossa vida espiritual? Fale para Deus, Senhor, me dê um pouco da água do teu Espírito. Será que nos preocupamos em participar do reino de Deus ativamente? Do culto, da reunião de oração? Essa promessa que o Senhor nos faz no Salmo 72, verso 6. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiro que rega uma terra. A nossa terra está ressecada. Eu adoro o cheiro de chuva. É gostoso o cheiro de chuva, não é? Quando a chuva começa a cair e bate na terra, principalmente não é no asfalto, na terra desnuda, que sobe aquele cheiro de terra. É gostoso. Já pensou? Num lugar lá no Chile que leva às vezes 8, 10 anos para chover. Tinha um menino que tinha 7 anos que não tinha visto chuva. E todo mundo lá na igreja, um lugar chamado Antofagasta. Eles estavam orando pedindo água, pedindo chuva. E aquele menino foi participar de um culto especial em prol da chuva. Aquele culto, todo mundo estava em consagração pedindo a Deus chuva. E quando ele estava lá no culto, era o único que tinha levado um guarda-chuva, único. Ninguém esperava chuva. Interessante que eles foram lá para orar por chuva. Eles foram lá buscar consagração para que Deus abrisse a janela do céu e derramasse água lá em Antofagasta. Iquique, Arica, são esses lugares no deserto, muito grande. O Chile tem o maior deserto do planeta, sabia disso? Você anda mais de 3.000 quilômetros nesse deserto. Tem um asfalto que corta, um asfalto de qualidade. E tem um trilho de trem também que corta o deserto. Ninguém levou guarda-chuva. Mas esse menino que já ia fazer 8 anos, que não sabia o que era chuva, ele não tinha ideia o que era chuva. Mas quando a mãe dele falava que a chuva é quando o céu começa a jogar um chuveiro para a terra, igual o chuveiro que ele tomava banho. Naturalmente poços artesianos profundos, né? Ele levou o guarda-chuva. E está todo mundo clamando. E fizeram um ato profético do lado de fora da igreja, andando igual a gente faz. Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva. E ele com um guarda-chuvazinho, não, eu não vou me molhar. A hora que a chuva vier, minha mãe disse que é igual um chuveiro. É igual um chuveiro. Chove igual chuveiro que a gente toma banho.
De repente começou a dar um cheiro de terra molhada, e o vento veio trazendo aquele cheiro, e as pessoas sentindo que vinha água. Ele abriu o guarda-chuva e começou a dar aquela inundação de água, e ele glorificando, e as pessoas todas molhadas tentando se abrigar. Eles receberam a bênção por causa de um menino que acreditou, e o Senhor mandou água sobre a terra seca, e então começou a brotar frutos. Uma semana depois tinha já brotos na terra, porque uma terra seca, quando ela é umedecida, ela começa a frutificar. Basta um pouco de água. No Salmo 72:6, seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiro que rega a terra. Quando essa chuva começar a cair, o Espírito Santo de Deus certamente fará maravilhas em nosso meio. Pede ao Senhor chuva seródia. Pede ao Senhor nesta noite que Ele mande. Basta um pouco da tua água, Senhor. Basta um pouco do teu Espírito, Senhor. Derrama sobre a minha vida seca. Derrama da tua água. Derrama do teu Espírito. Derrama sobre a minha vida. Eu preciso frutificar. Eu preciso florescer. Vamos manter uma vida renovada através de uma renovação da forma de pensar. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Queridos, o que pensamos determina o que nós somos. Nós precisamos pensar aquilo que queremos. Pensa. A pior coisa que tem no homem é agir sem pensar. Agir por instinto, sem mensurar. Nós precisamos aprender a pensar. Procure ter uma nova forma de pensar. Pensar esperando no Senhor. Seja otimista, irmãos. A chuva virá. Creia que Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer nos abençoar. Será que vale a pena permanecer insistindo em uma forma de pensar que abate o nosso ânimo, fazer esfriar a nossa fé? Eu não nasci para isso, eu nasci para ser um sofredor. Eu nasci para não ter nada. Todo mundo tem tudo, eu não tenho nada. Quando chega a minha vez, acabou. Vamos renovar, irmãos, essa forma de pensar. Fale comigo nesta noite com toda a força. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós lemos no início desta palavra em Jó, no capítulo 14, verso 7. A esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos, os seus frutos. Mesmo caída ao cheiro das águas, ela começa a se contorcer e começa a brotar. Mesmo caída. Lá em Maceió, um coqueiro, ele caiu de velho, ele não aguentou com o peso do vento. De velho ele caiu. Dali, daquele caule, nasceu 7 coqueiros. 7 coqueiros daquele caule. Nasceu um e o outro, e é chamada Praia dos 7 Coqueiros. Mesmo caído coqueiro, ele não queria morrer, ele queria frutificar, mesmo depois de caído. Você que está caído, você que não frutifica mais, já se entregou. Não se entregue, queira, fale assim: basta um pouquinho do teu Espírito, Senhor. Basta um pouco de água. Engraçado que ontem, quando eu falei para o Felipe, contei só um pedacinho da mensagem que estava no meu coração. E ele preparou uma arte, mostrando um terreno todo seco. E brotando teimosamente uma pequena árvore numa brecha. E ainda alguns ramos tentando nascer,
ao cheiro das águas. E eu olhei e falei: Senhor, é isso mesmo. Estamos no mesmo Espírito, é exatamente isso. Nesta ocasião, Deus nos lembra quem dá a esperança de renovação para aqueles que estão se sentindo fraco, aquele que está se sentindo abatido, aquele que está dizendo: Deus, eu preciso de um pouco da tua água, eu preciso de um pouco do teu Espírito. Eu quero orar por você. Você já fez seu pedido aí? Quero orar por você nesse momento. Chamar os pastores para subirem aqui. Nesse momento vamos falar com Deus. Vamos pedir a Ele que venha nos abençoar de uma forma profunda. Venha nos encher do seu Espírito. Venha os presbíteros também. Você já fez o teu pedido de oração? Nós vamos orar nesse momento. Pastor Luiz, uma breve oração para esse povo que está em casa. Aqui no centro você vai ficar exatamente no lugar onde Felipe está mostrando. Vamos pedir para Deus que abençoe aqueles que aqui estão e também começa a derramar água sobre as nossas casas, água do Espírito. Amém. Oremos, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai amado, Senhor, o teu servo sensível ao teu Espírito, Senhor, tem nos trazido a tua palavra nesta noite, o anseio do teu coração, Senhor, porque o anseio do teu coração é abençoar a tua criação, Senhor. E, Senhor, nós estamos hoje aqui unidos, reunidos nesta mesma fé, e te rogamos, Senhor, nesta hora, que tu faças descer a tua chuva serôdia sobre todos que aqui estão, aqueles que estão, Senhor, através, oh Deus, das mídias sociais, que eles recebam o impacto, Senhor, da tua autoridade, do teu amor, do teu consolo, Senhor. Senhor, eu tenho experimentado isso na minha vida, que ainda que venha, Senhor, ao descer o teu Espírito sobre mim, Senhor, eu tenho sentido renascer e florescer no meu coração aquela fé do primeiro amor. Pai, eu te peço que isso venha sobre todos que aqui estão, Senhor, principalmente por aqueles que estão neste altar, por esses tem que representar o teu nome. Pai, que sobre nós venha, Senhor, essa tua chuva tremenda e nos abençoe e nos faça crescer e nos faça florescer no teu evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém. Nós queremos dirigir a palavra a você que está em casa, que participou desta oração breve. O Senhor já anotou o teu nome no livro dele. Agora, coloque aí na internet as bênçãos que você está vivendo, as bênçãos que você está necessitada. Olha bem, pastor Luiz, se a gente não falar para as pessoas não ficam sabendo. Deus sabe o que nós precisamos, Ele sabe, mas nós precisamos falar. Ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ouvir o nosso pedido. Então anote aí o teu pedido, porque durante a semana vai ter pessoas orando, culto matutino, oração matutina, ciclo de oração na quarta-feira, muita gente anotando aí o teu pedido. As pessoas têm acesso pela internet, e que Deus possa assim grandemente nos abençoar, por amor de Jesus Cristo. A todos agradecemos por ter assistido a este culto, em nome de Jesus. Amém. Assim seja.